nada, 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 até fiquei preocupada. Falei, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Mas não senti nada, não tive nada. Pra mim, assim, Conseguiu tava uma fazer. alimentação normal. E a detox, como que ela era para você? A detox também, a detox, na verdade, a única coisa que eu senti foi a falta do café, né? Pra mim, o café foi muito difícil. Porque, por exemplo, o que eu tenho bastante dificuldade é pão de manhã. Pra mim, ficar sem pão é difícil, assim, porque eu gosto do pão. Pode ser qualquer pão, né? Então, ficar sem pão. Aí, por exemplo, na detox tinha aquele que você te falou que podia Sim. comer. E nessa eu fiz esse de micro-ondas e eu não tenho problema com ele, eu não sei, para mim eu não sinto o cheirão de ovo que o pessoal fala. Então, para mim tinha o pão, vamos dizer assim, entendeu? Então eu não fiz, não senti falta. Então, e você tinha falado do negócio da carne, da proteína, né? Que talvez o meu corpo se comporta melhor com a proteína. E eu, na hora que você falou, eu pensei, nossa, tem tudo a ver Seu com o que eu sangue é O sinto, assim, quando eu como positivo? carboidrato. Seu Hã? sangue é O? É, Seu tipo sanguíneo é é O? o positivo. É, uhum. E daí, a hora que o Luciano chegou, eu contei pra ele, porque ele tava viajando essa semana, e ele chegou, eu contei pra ele. Daí ele falou assim, Jana, tem tudo, faz muito sentido isso que a Michelle falou, porque você passa muito mal quando você come macarrão de farinha branca. Tipo assim, pão. Se eu comer pão francês, pra mim é um veneno, sabe? Eu passo muito mal de dor de estômago, fico se sentindo bem estufada. E daí, sem eu falar pra ele, ele falou assim: Nossa, então é isso, Jana. Toda vez que você come coisa de excesso de farinha branca, principalmente, você passa mal. Então, assim. E daí, mas aí, eu até fui pesquisar na internet quando eu vi que meu corpo não estava tendo nenhum tipo de sintoma, que tipo de legumes que eu podia comer, porque daí eu falei, gente, será que eu tô comendo certo? E eu dei preferência, tipo assim, para brócolis, chuchu, Isso. coisas mais verdes. Daí eu li, e eu comi berinjela também. Aí eu li lá que falava que coisas mais verdes são melhor. Daí eu ficava em dúvida, sabe? A única coisa que eu Não, fiquei em dúvida foi do tomate, se podia, pode. e acho que foi a única coisa. Ah, e daí ontem eu comprei um chocolate 70% que tá sem açúcar, né? Só que, né, vai saber, né, se é sem açúcar. Eu comprei um da Cacau Show, que é uma barrinha assim, que é 70% sem açúcar. Aí ontem eu fui tentar ler o rótulo, né? Daí eu falei, eu vou desistir de ler esse rótulo, porque eu já vi alguma coisa, pode conter açúcar, isso aqui. Eu falei, ah, não, desisto, não vou ler esse negócio, não. O que que Tão acontece? nervoso. Tanto Mas assim, a... eu não comprei o aparelhinho. Mas é legal, porque não precisa. Quando O Lu algumas falou isso medem, pra as mim. outras ficam super querendo medir. Porque você fica... É igual eu. Eu tô louca para comprar agora aquele anel que mede a qualidade do sono. Por quê? Porque eu sou uma Uhum, pessoa de dados, de números. Então, eu gosto muito de ter. O da cetose, eu tenho. Então, eu gosto de alguns números. Eu utilizo os números não como uma ferramenta, a meta ser batida, cumprida, não. Como um recurso de autoconhecimento mesmo. Então, tem pessoas que gostam muito e mas não precisa. O da cetose mesmo, você vai percebendo no seu uhum, corpo. Pelo contrário, muitas vezes os números, eles pegam e limitam a gente. Porque você olha o número, eu falo muito isso, principalmente a peso de balança. Então, muitas vezes você faz todo esse, por exemplo, o start, todo o processo de start, e chegou no final, não diminuir peso na balança. Mas se você compara as fotos que você fez na roupa, está mostrando. Então, o que que uhum, acontece? Quando isso acontece, significa que a pessoa teve um desenvolvimento da estrutura muscular e diminuiu a gordura. E até você subir na balança e pesar, você está se sentindo melhor, você está sentindo bem, seu intestino está funcionando melhor, você está sim, dormindo melhor, seu humor está melhor, você tá vestindo essas roupas e tem ficado melhor, né? Então, tudo tá melhor. uhum, Você até olha a foto e tá melhor. Mas aí, quando você sobe na balança, você perde o eixo. Bom dia, Lore! é, E daí você se perde e coloca.
aquele humor Ah, fica todo para baixo, você fica deprimida. Por quê? Porque você tinha todos os marcadores mostrando que estava tudo bom, que estava tudo melhor, todos os marcadores. E você simplesmente sobe na balança e ele mostra um resultado que para você não tá, ai meu Deus, não aguento. Olha que lindeza, gente. É, e que não tá de acordo com a sua expectativa e você coloca tudo a perder, mesmo sentindo todos os marcadores melhores, entende? Então há que se ter muito cuidado uhum, com esses números também. Então, o start, desde o começo eu sempre falo, gente, o start é para tirar a gente da nossa zona de conforto, de onde eu estava, e para colocar vocês para ação. Não para aqui, tem que continuar daqui, sabe? Então, e pegar toda semana, eu abordei uma estratégia diferente. Toda semana aplicar essa estratégia como um recurso, uma ferramenta de autoconhecimento, justamente para entender como que o seu corpo funciona, o que funciona para você, o que vai bem para você e o que não vai. Quando a gente fala de estratégia alimentar, aquilo não vai seguir como uma rotina, não vai seguir no seu dia a dia. Por exemplo, é inviável você viver em cetose, mesmo você tendo uma boa cetoadaptação, uhum, tendo uma boa digestão de proteína, não vai ser assim. O que significa, no seu caso, é, vou fazer o teste genético. No teste genético vai mostrar a proporção da sua ingestão de carboidrato, de proteína e de gordura. Ele mostra até em percentual, daí a gente consegue fazer o cálculo uhum, dessa estratégia. Mas você só precisa saber, você não precisa desse número exato, você precisa saber, porque a partir do momento que você tem essa informação, você sempre vai montar a estrutura do seu prato, ou nas situações que você vai comer, você sempre vai optar sabendo o que o seu corpo metaboliza melhor. Para quê? Para que uhum, você tenha mais saúde, entende? E seguir isso a longo prazo. Então, o Start vem muito como uma ferramenta, um recurso de autoconhecimento. E daí, tanto é isso que eu não gosto de ficar dando muito números para vocês. Algumas meninas ficavam, quantos gramas de carboidrato? E é muito relativo. Eu coloco lá mais ou menos, mas eu falo, se você está sentindo fome, você come um pouco mais. Procure fazer essa refeição bem feita para fazer os uhum, intervalos bem. Entende? Ai, na cetogênica, eu olhei em um protocolo, não tem, jamais vai ter cenoura, vai ter beterraba. Eu olhei, não é esse o lance. O lance é a gente pegar e comer a comida de verdade, deixar só proteína, deixar uhum, legumes, que já é um super desafio, entende? Não precisa comer uhum, só o mato, só o uhum, verde e a uhum, proteína para entrar em cetose. Tem como fazer isso. Pelo contrário, muitas pessoas entram em cetose se não tem o pão, na detox. Então, depende muito do organismo da pessoa. Entende? Se ela faz os caldos mais uhum, dos feijões. Então, tem pessoas que entram em cetose. Porque é isso. Eu acho que o que fica de lição com tudo isso, lá no grupo, quando a gente conversa, é que cada uma é única, é de cada um, uma funciona de uma maneira diferente, né? E o que a gente precisa é estar conectada com o nosso corpo e entender quais são as necessidades dele. Eu tô com fome? Tô com fome real? Ou eu tô com vontade de comer? Não tem problema nenhum ter vontade de comer, mas uhum, uma vontade de comer assumida e sendo feito isso com calma, tranquilidade, e aceitando isso, você vai fazer de uma maneira que não te traz prejuízo. Agora, quando eu tenho uma vontade de comer, eu não assumo, fico postergando, postergando até a hora que eu não aguento mais. Vou lá e como, eu como desenfreadamente, sem prestar atenção em nada do que eu estou fazendo. Aí eu vou muito além do que o meu corpo precisa. Entende? Outra situação. Eu fiz restrição essa semana de um grupo alimentar e isso me gerou muito mais fome, muito mais vontade de comer, né? Quadros de ansiedade. Então, você está tão apegada ali ao grupo, por exemplo, do carboidrato, que isso te gerou uma ansiedade, uma angústia, que na hora que você comeu desenfreadamente. Então, o que que você precisa observar? Como que está a sua relação com o alimentar? Que você fica uma semana sem comer um grupo alimentar e isso te gera um desconforto
né, te trazendo muita instabilidade, muita ansiedade. O que que eu preciso enxergar com isso? Não, eu comecei a fazer, deu 3 dias, já enfiei o pé na jaca. O que que eu preciso observar com isso? Eu não estou conseguindo cumprir um desafio de 7 dias. No terceiro, eu não consigo mais manter. O que precisa ser corrigido aqui? Então, talvez tenha relação com a minha alimentação, tem relação muito mais com o meu comportamento alimentar. Aí, nessa situação, a gente precisa ter um acompanhamento nutricional para fazer uma reprogramação dessa relação com o alimentar. Porque eu sempre falo para vocês, nós temos duas únicas certezas nessa vida. A primeira é que a gente vai morrer um dia. E a segunda é que até esse dia chegar, a gente está se alimentando, entende? Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar com amor, com carinho é como que tá a minha relação com o alimentar? Como que é o meu alimentar? É um alimentar tranquilo? É um processo natural que acontece no meu dia a dia? Ou o fato de eu ter que comer me gera muita angústia, muita ansiedade. E depois que eu como, eu fico em quadros de depressão, angústia, deprimida, entende? Daí a gente tem que olhar com tudo isso, olhar esse alimentar, o que está acontecendo, entende? Tem uma filha correndo para lá e para cá. Uma coisa que eu percebi, assim, eu já tinha percebido na primeira semana do start, mas na segunda foi melhor. Para mim, eu gosto de acordar cedo, sempre gostei, e eu gosto de treinar cedo, e é o único horário que eu tenho, porque eu não tenho quem deixar o Benício. Então tem que ser cedo. Só que eu estava num processo um pouco de depressão, que eu vinha vindo, de uma perda que eu tive, e eu não estava mais conseguindo acordar cedo, eu parecia que eu levava uma surra, era um sono que eu não dava o horário de eu acordar, eu não conseguia levantar e não tinha jeito. Na primeira semana do start, eu consegui acordar cedo, só que na segunda foi muito engraçado, porque eu gosto de acordar às 5:30 da manhã. O meu celular despertava às 5:30, mas 5:20 eu acordava sozinha, sozinha. Eu desligava o despertador e levantava. Então, isso para mim foi uma mudança muito boa. E eu percebi que o meu corpo realmente ele gosta dessa coisa de alimentação mais saudável, mais uma rotina maior. Eu percebi que ele, enquanto eu estou fazendo isso, ele funciona certo, sabe? Então hoje eu desperto sem o despertador. Ai, que legal, que Então, para mim, bacana. isso foi muito legal. O que que acontece, Jana? A depressão é uma patologia, a gente precisa enxergar a depressão como uma patologia, porque a partir do momento que a gente aceita ela como uma patologia, a gente vai buscar os recursos que a gente precisa para tratar, entende? Então, foi o tempo que Uhum. as pessoas falavam que não existia, que era frescura, que era coisa de gente isso, aquilo, fraca, tarará. Não, não é. E ela é multifatorial. Então, ela pode vir de um gatilho, de um acontecimento, e tem pessoas que não têm acontecimento nenhum e têm depressão, porque ela tem ajustes bioquímicos no nosso corpo. Então, assim, uma pessoa que não tem o intestino que funciona bem, ela é muito mais propensa a desenvolver depressão. Entre 90 e 95% da nossa serotonina, que é o nosso hormônio do humor, do bem-estar, é produzido no nosso intestino. Se a pessoa não tem um intestino que funciona bem, ela pode entrar em quadro de depressão. Pessoas que não têm digestão muito boa, que daí não conseguem absorver bem vitaminas do complexo B, principalmente B9 e B12, de maneira crônica, tem depressão. Por quê? Porque a B12 está intimamente relacionada com energia, disposição, foco, concentração, memória. B12 em carência no nosso corpo de maneira crônica pode levar à demência, depressão, chegando a Alzheimer. Então, tá vendo que são questões do cérebro que depende de uma vitamina B, da B12. Entende? Também tem todo o eixo de dopamina, adrenalina, são questões bioquímicas
no cérebro e o eixo de feedback, porque a gente secreta esses hormônios e tem o feedback. Então, todo esse eixo precisa ser ajustado num processo de depressão. Então, a depressão é uma patologia com questões multifatoriais. Não é falta de Deus, apesar dele ajudar bastante, porque a gente acessa conexões químicas no nosso cérebro que vai, entende? Então, a gente de vez em quando escuta essas besteiras por aí. Não é isso. Ela precisa ser olhada como um todo, inclusive indo ao nutricionista. Se você tem ou conhece alguém que tem depressão, Uhum, essa pessoa precisa passar por um bom nutricionista que tenha essa visão para ajustar isso. Senão, fica muito difícil tratar, se não tratar algumas coisas básicas. Senão, ai, vai ao psicólogo, faz o acompanhamento, mas não ajustou a bioquímica. Ah, eu vou no médico, ele dá o medicamento para segurar mais tempo lá a serotonina, essa dopamina, mas eu não ajustei essa secreção dessa serotonina. Então, como que acontece, né? Tudo isso. Então, é multifatorial. Quando a gente começa um desafio e você se propõe a fazer esse desafio e começa todos os dias, sendo nos primeiros dias muito difícil levantar cedo, e você ajusta todos os uhum. horários que você acorda, que você treina e que você faz as suas refeições, o que que você faz com isso? Você ajusta seu ciclo circadiano e a partir do momento que você ajusta seu ciclo circadiano, a secreção de muitos hormônios já entram em ordem, já começa a funcionar como tem que funcionar. Nós temos a aula de ciclo circadiano lá no Hotmart, é Ah, por eu isso que assisti. essa aula está lá, porque precisa fazer sentido esse ajuste dos horários, entende? E da mesma maneira, quando você melhora a qualidade nutricional, você melhora a saúde do seu intestino. Logo, você melhora a absorção desses nutrientes. Melhorou a absorção dos nutrientes, você está também melhorando a oferta desses nutrientes. Então, você começa a sair desse lugar, porque você está ajustando a base. Aí, o que que eu preciso? Do acompanhamento, porque é multifatorial para que eu saiba lidar com essa dor, porque você já sabe qual que é o gatilho, qual foi o gatilho. Então, como que eu vou trabalhar essa dor? Entende? Eu já ajustei a base, ajustei minha bioquímica, meu corpo está me ajudando. Agora eu vou trabalhar aqui essa questão da dor. Entende como que funciona? Então, por isso, você deu essa startada no seu corpo. Tirou ele de onde ele estava, deu o primeiro passo aí. Parabéns, viu? E aí, gente, que mais? Ah, eu não aguento, Lorena. Vou pegar esses cabelos aí e esmagar. Meninas, o negócio é o seguinte: a estratégia de hoje, eu já vou terminar e vou colocar lá no grupo a estratégia dessa semana. Vocês viram lá, quem já acessou o Hotmart para ver, ela já está disponível lá no Hotmart. É uma estratégia de uma semana inteira. Porque eu quis colocar muitos exemplos de como pode ser o dia de vocês. O nome da estratégia dessa semana é Vida que Segue, né? Porque a gente aprendeu, aplicou as ferramentas, aprendeu sobre as ferramentas, entendeu como que elas funcionam no nosso corpo, mas existe uma vida que segue, entende? Ninguém precisa passar uma vida sem comer coisas que gosta de comer, sem comer grupos alimentares. Nós somos resultados do que nós fazemos diariamente, repetidamente. Logo, não vai ser nenhuma estratégia isolada que vai trazer benefícios e vai trazer resultados permanentes para vocês. Todos os nossos resultados, eles vêm do que a gente faz diariamente, entende? Então, a minha proposta é: vivam uma vida o máximo que vocês conseguirem de maneira saudável, porque daí vocês não vão deixar de fazer absolutamente nada. Então, o que a gente precisa sempre parar e fazer uma análise, uma reflexão é: o que que eu quero para a minha vida?
que eu quero para a minha saúde? O que eu quero para os meus relacionamentos? O que eu quero para o meu desenvolvimento pessoal? O que eu quero na minha profissão? O que eu quero para a minha estética? Porque a estética não é futilidade, entende? A estética deixa a gente bem, com autoestima, com determinação. Então, não é futilidade. Se você imagina que estética é futilidade, não é. E a estética, ela só reflete a nossa saúde quando você não corta caminhos. Quando você começa a cortar caminho para chegar na estética, aí, pelo contrário, ela pode te levar a muitas patologias, muitos desajustes. Mas quando você procura a estética, procurando o caminho da saúde, ela só vai refletir a sua saúde, entende? Então não é futilidade. Então a gente tem que parar e fazer uma análise, uma reflexão. Como que é a minha versão daqui 6 meses? Como é a minha versão daqui 1 ano? Como eu quero viver daqui 5 anos? Eu pergunto agora para vocês: se vocês continuarem vivendo a vida que vocês estão levando hoje, como vão ser os últimos dias da sua vida? Como que você se imagina lá na frente, com 60, com 70, com 80 anos? Você vai depender das pessoas para comer, para tomar banho, para se trocar? Ou você vai ter autonomia? Você vai andar para lá e para cá? Você vai ter memória? Vai estar, né, com toda a sua parte cerebral ativa ou não? Já vai estar com essa parte cerebral comprometida. Como você enxerga os últimos dias da sua vida? Como você imagina? Seus avós que não tiveram acesso ao tipo de alimentação que a gente tem hoje, como foi os últimos dias deles? Como está sendo dos seus pais? Até qual ano qual idade eles viveram? Né? E a gente que tem esse tipo de vida, que não dorme igual eles dormiam, que não tem alimentação natural igual eles tinham, uma alimentação muito industrializada, ultraprocessado ou com muito agrotóxico, como que vocês imaginam que vai ser? Então, as escolhas que eu faço hoje, ontem eu estava batendo papo com uma pessoa e eu peguei e falei, estava reclamando, porque com 70 anos você sente isso, sente aquilo outro. E eu falei assim, então, a gente cuida dos nossos 70 anos quando a gente tem 20, quando a gente tem 30, quando a gente tem 40. É aí que a gente está cuidando. Eu assisti um podcast do Abílio Diniz, que é um empresário bem conhecido em Maringá, não, no Brasil, e ele foi triatleta, ele fez e faz, ele treina, ele tem 84 anos e treina 2 horas todos os dias. Se não me falha a memória, 84 anos, ou 85 já fez. Ele treina 2 horas por dia. Depois procura, o Abílio Diniz, o pai. E ele, nesse podcast, falou exatamente isso. Ele falou assim: eu comecei a cuidar, porque o pessoal do podcast falou assim: nossa, você subiu a escada, você tem 84 anos. Não, mas você tem 84 anos. Eles estavam impressionados com a vitalidade dele. E ele falou assim: mas eu comecei a cuidar dos meus 80 anos quando eu tinha 20, quando eu tinha 30. Então, é uma vida toda. E é exatamente isso, né? Então, a gente precisa olhar com amor para o nosso futuro. Como que é esse meu futuro? O que que eu quero para esse meu futuro? Como que eu quero estar? Eu quero ter a minha caixinha de remédio, que eu tenho que carregar para todo lado. Remédio na hora de acordar, remédio na hora que eu vou comer, remédio à tarde, remédio para dormir, remédio para isso, remédio. Ou não, quero acordar, viver minha vida com energia, disposição, caminhar, tomar sol, viajar com um grupo de amigas, né? Sabe aquelas excursões de terceira idade? Encontrar as amigas para dançar, um carteado, um bingo. Eu vou amar, gente, você é a senhora dos bingo. Dos cafés da tarde com as amigas, os bingos, os carteados, sabe? Então, é esse olhar que eu queria trazer e trazer esse despertar. Entender sempre que não existe uma fórmula mágica,
que não existe o chá milagroso, que não existe o remédio, que o Ozempic não vai resolver nada. Tá na moda agora usar o Ozempic para pegar e inibir a fome, entende? Sendo que não é só sobre fome, é sobre vontade de comer, tá perto de um alimento e você nem saber se você tá com fome ou não, comer só porque ele tá ali ofertado, comer porque tá no armário, e você não sabe se você tem fome ou não daquilo. É muito mais da sua relação com esse alimentar, né? A gente precisa olhar para tudo isso e ajustar em que momento da minha vida eu perdi essa minha conexão com meu fome e saciedade, né? A gente perde muito isso quando a gente é interrompido ali do aleitamento materno. O aleitamento materno é a nossa maneira mais intuitiva de se alimentar. A criança tem fome, ela chora, ela reclama, a mãe dá o peito. A mãe deixa a criança no peito até ela ficar satisfeita, soltar os braços, né? Solta o peito e ela dorme, fica ali tranquila. E a partir do momento que a gente começa a introdução alimentar, as pessoas começam a fazer nosso prato. Elas colocam o que elas querem no prato, a quantidade que quer, e daí a criança se come um negocinho, já começa aquele processo de aviãozinho, engana a criança, vai enfiando aquela comida na criança, a criança já não come porque tem que comer. Aí, quando ela limpa o prato, todo mundo faz a maior alegria e aplaude, fala que é maravilhoso. Ela fala: Eu vou comer porque quando eu como eu me sinto amada, eu sou validada, entende? Eles gostam quando eu como. E daí você começa a comer para ser aceita, para ser validada e para ser amada. E quando eu fico doente, eu recebo o meu prato preferido. Como eu tomo vacina, quando eu tomo vacina, eu ganho um pirulito, eu ganho um doce. A vida é dura, mas quando eu consumo um doce, ela fica mais leve, mais tranquila, mais legal, porque o doce faz com que eu libere dopamina, entende? E daí eu vou associar. Sempre que eu sentir dor, eu vou nesse lugar onde eu ensinei meu cérebro que se eu comer o açúcar, eu vou receber amor e conforto. A dopamina vai estar lá. Só que a dopamina é traiçoeira, né? Ela vive numa gangorra. Quando eu libero muito a dopamina, depois eu tenho um down regulation. Ela me deixa deprê. E daí a gente não sabe mais viver nesse desconforto. A gente quer sempre estar aqui. Nossa vida faz com que a gente esteja aqui. A gente tem tudo automatizado, a gente tem as redes sociais. Sua vida tá ruim? Entra na rede social, você vai ver alguém viajando para a Europa e vai estar legal. Você não está treinando? Entra nas redes sociais, vai ter alguém treinando lá. E você vai liberando essa dopamina. E daí você vê sites de compra, e você vê lugares, né? E daí você está liberando dopamina e nunca consegue ficar lá. Então, é isso que tem acontecido. E daí, quando tá tudo muito chato e eu não tô liberando dopamina e essa gangorra tá nesse vai e vem, aí a comida também é outro acesso fácil para dopamina. Então, o que está acontecendo nessa bioquímica? O que está acontecendo com os meus hábitos, né? As escolhas que eu estou fazendo, como eu estou vivendo, ela está me levando para onde? Para qual lugar? E por tudo isso, eu pensei em fazer o start. É a última etapa do que vocês vão fazer? Jamais, em hipótese alguma. O nome já fala por si só. É só um começo. Um começo para vocês saberem que precisa ser feito mais por vocês mesmas. Entende? E então eu mostro alguns caminhos. E vocês vão traçar aí, daí para frente, o que que acontece nesse caminho. Estou aqui sempre disponível para sempre quem precisar de ajuda nesse caminho. E por isso, essa estratégia do Vida que Segue. Vocês vão ver que tem as refeições e vocês não precisam ficar presas às refeições. Se eu tenho vontade de fazer lanche à tarde, eu faço. Não, se eu vivo bem com almoço, café da manhã, almoço e janta, eu vou fazer essas refeições, mas vou fazer bem feita, para que eu não tenha gatilhos de fome, fome
Sabe aquela fome que passa 3 casas e na hora que eu vou comer eu como sem controle? Não, eu vivo bem sem o café da manhã, quero o almoço, o lanche da tarde, porque ele me ajuda a controlar essa fome da noite, né? Por que que eu tenho fome à noite? Porque à noite os nossos níveis de dopamina e serotonina já estão ficando esgotados. A gente tem fome, fome de carboidrato, fome de doce. Por que que as pessoas têm vontade de comer doce e chocolate à noite? Porque é a maneira que a serotonina e a dopamina consegue ser secretada nesse horário, entende? Sem falar da questão do hábito, que a gente tem uns níveis, uma quantidade de tomada de decisões no dia. E a gente já usou muito essa tomada de decisão ao longo do dia. Se a gente deixar para decidir o que vai comer à noite, morrendo de fome, não vai funcionar. Então, você quer ter uma vida saudável? Tenha uma vida organizada, tá? Então, tem essa estratégia, 7 dias. Esses 7 dias é justamente para dar muitas ideias para vocês aplicarem esses recursos. Trabalha sempre com balanço energético. Não adianta, se eu preciso perder peso, eu tenho que gastar mais energia do que o que eu consumo. Toda vez que eu consumo mais do que o que eu gasto, eu vou transformar isso em reserva no meu corpo em forma de gordura. Entende? Então, manter esse balanço energético, manter essa qualidade nutricional. A qualidade nutricional ajusta toda a minha bioquímica. Quando a minha bioquímica está ajustada, eu não sinto tanta fome, entende? Então, fica aí de sugestão. Vou finalizar o nosso encontro e já subo lá o vídeo e a estratégia dessa semana. Vocês querem falar alguma coisa? Me fala. Essa semana, então, ainda temos start, tô lá no grupo. Quarta-feira temos nossa confraternização. Espero vocês na nossa confraternização, mas amanhã cedo temos o aulão com a Fer Vargas, com a Ana, a Ana Jaya. Então, vai ser uma delícia a aula. Preparei um material, um conteúdo que eu vou entregar para vocês lá, que tá lindo. Então, vão para vocês receberem esse material, esse conteúdo. E é isso, gente. Abro para vocês falarem. Jana, Lori, Carol, querem falar alguma coisa? Não? Posso finalizar? Vou Mi, finalizando. eu Pode. posso participar eu posso entrar no próximo start? Eu posso Jana, tem dar gente que tá mesmo? de... Ô, Lori, você tá desde o primeiro? Tá no segundo? Tem gente participando Ah, desde o primeiro, tá? então tá. O que que acontece? Vocês podem ver que tem sempre uma movimentação, que eu estou sempre gravando conteúdos novos, trazendo coisas novas. Conforme eu vou vivendo, a Carol tá no segundo também. Só que espera que tem cupom de desconto para quem já participou, tá? Vai ter super cupom de desconto. E o que que acontece? Eu sempre vou trazendo conteúdos novos. Como eu vou fazendo com vocês, eu estou experienciando muito o Start nesse primeiro semestre e vou vendo as necessidades e estou trazendo coisas novas, sabe? Então, para o próximo já vai ter muita novidade. Então, você pode participar sempre que você quiser. Eu falo assim, mesmo se a estratégia alimentar for a mesma, o fato de você estar ali no grupo é completamente diferente. Uhum. É outra pegada. O dia que você tá, ai, não tô indo, você tá vendo o grupo movimentando, trocando receitas, é uma delícia, né? Eu amo, eu amo. É um projeto que tem sido o meu queridinho, assim, que eu tenho amado muito fazer. Eu acho que é muito claro isso, que eu gosto de estar aqui, tiriririririririri, né, com vocês. Então, pode e deve. Só espera ou me chama, porque vocês têm cupom de desconto. Todos os meninos que estão vendo têm cupom de desconto. Me manda mensagem direto e fala, Michele, eu já fiz um, já fiz dois. Me fala que daí eu pego e passo o cupom de desconto para vocês. Combinado? Será muito bem-vinda na quarta e última edição de 2022. Para o ano que vem, nós vamos ter só 4 edições no ano. Ele vai acontecer a cada 3 meses.
Então, o formato vai mudar. Esse ano foi todo aí de ajuste, para o ano que vem vai estar redondinho, vão ser 4 edições a cada 3 meses só. Combinado, meninas? Eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência, assim como foi um prazer para mim estar aqui. Seguimos juntas. Quero vocês na confraternização para a gente conversar, bater papo, comer, se divertir, tá? E até nosso próximo start, então. Beijo, fiquem com Deus. Ótimo fim de semana.